Estamos de volta com o Morning Show, para você que faz companhia pra gente pelo rádio, mas também que nos acompanha no nosso canal no YouTube, que tá pertinho de chegar em 1 milhão de inscritos. Aliás, falta justamente a inscrição, a sua, você que tá nos ouvindo pelo rádio, e também estamos ao vivo em jp.com.br, a força do streaming da Jovem Pan. Hoje a gente encerrou o bloco anterior falando sobre um tema também polêmico, o tal do juiz de garantia. Surgiu como um assunto que ninguém entendia direito o que era, e agora praticamente todo mundo já sabe, porque o Adrilles fala disso todos os dias. Então, por isso, eu vou começar com a Mariana Brito. Graças a Deus. Por isso, o Adrilles está Mas o fato dele falar todo dia sobre o assunto não é garantia de que as pessoas entenderam, né? Mas eu reforço a confusão. Daqui a pouco ele fala mais uns 15 minutos. Diga você. Meia antes. hora só do Adrilles comentando. Brincadeira, Dri. Amém. Então, juiz de garantias, eu acho não faz sentido nenhum agora isso pra gente aqui. O nosso judiciário não comporta essa decisão de forma alguma, né? Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não sabe, o juiz de garantia significa contratar milhares de juízes para que cada cidade tenha um juiz que acompanhe a investigação e outro que julgue a ação penal. E do jeito que o nosso judiciário, nosso sistema judiciário está hoje, e a situação fiscal do Brasil muito comprometida, é inviável que isso seja colocado no nosso país. Então, por melhores que sejam as intenções de quem fala sobre o juiz de garantias, né, Adrilles? A verdade As intenções não são boas. A verdade é que a gente precisa focar na realidade. E a realidade é essa, que a gente não tem condições de colocar dois juízes fazendo o que um só poderia fazer, né? Ocupando trabalho. Isso, com certeza, vai travar o sistema, né? Vai garantir a impunidade para vários criminosos. Inclusive, eu estava dando uma olhada que alguns membros, né, alguns integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato já se posicionaram contra, né? O próprio Dallagnol também já se pronunciou dizendo que não é a favor do juiz de garantias. Eu trouxe uns dados que são bem interessantes aqui, ó. O judiciário brasileiro finalizou o ano 2000. Você sabia disso, Adri? Você sabe tanto sobre o juiz de garantias? Finalizou o ano de 2018 com quase 79 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solução definitiva, né? Só precisa de mais 79 milhões de juízes de garantia para resolver. A taxa de congestionamento foi de 67%, ou seja, seriam necessários 2 anos e 6 meses de trabalho para zerar esses processos. Isso com o sistema do jeito que é. Agora você imagina se você colocar 2 juízes para resolver essa bronca toda. Então não faz o menor sentido, né? E eu acho que é isso. Eu acho que acaba atrapalhando muito. A gente não tem estrutura para comportar esse tipo de situação agora. Isso não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim. Quer dizer que agora é inviável. Agora a gente tem que focar na realidade. Agora não dá. A gente não tem orçamento, a gente não tem... Eu não estou nem entrando... eu também acho, mas eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu acho que primeiro a gente tem que focar no que está acontecendo agora, na nossa realidade. Não tem estrutura e eu acho que não faz sentido tentar emplacar isso de forma alguma. Eu acho que Adrilles, até... então, Ele ficou meio triste. Exatamente, eu senti que ele ficou um pouco chateado com a minha brincadeira. Da Mariana, ela explicou Adrilles, didaticamente o imbróglio do juiz de garantia. Quiser para falar. Eu garanto que você pode falar sobre juiz de garantia o tempo que você quiser. É a 38ª vez que eu falo do juiz de garantia, mas vamos lá. A Mariana já conceituou perfeitamente o imbróglio que é, né? O juiz de garantia. Então vamos colocar as repercussões aqui. O Bolsonaro ontem deu uma entrevista. É engraçado que ele nunca justificou a decisão dele de não vetar. E agora ele falou que vai ser muito difícil. Olha só, o Bolsonaro disse que é muito difícil implementar o juiz de garantias no Brasil. Mas então por que ele não vetou? Exatamente. No meio da entrevista ele diz assim, tá ok? Se eventualmente isso cair nas mãos de um juiz mau, você pode ser prejudicado, aí um outro juiz pode exatamente dar um processo mais justo para você. A gente fica achando que é uma coincidência, né? Porque o Flávio Itabaiana, que está cuidando do processo do filho dele, Flávio Bolsonaro, eventualmente parece que ele não gosta muito do Flávio, que diz ter ligações lá com o governador Witzel para fazer um conluio lá para prejudicar a dinastia Bolsonaro, e tem muita gente que diz que o Bolsonaro só não vetou esse juiz de garantias porque para dar uma aliviada no filho, assim, porque ele acha que o processo está meio conspurcado, meio deturpado, né? Agora, se o Bolsonaro acha difícil, quem tá achando fácil é o Marcelo Freixo, que tá aplaudindo, vejam só, o governo Bolsonaro
diz que foi uma decisão política brilhante do governo do Jair Bolsonaro, porque ele falou que, o Congresso iria derrubar o próprio veto do Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro ia vetar e o Congresso ia derrubar, olha só, a decisão do Bolsonaro seria muito mais articulada no sentido de transferir o bode, o jabuti, para o próprio Congresso, que ia arcar com as consequências dessa posição esdrúxula do juiz de garantias que, como a Mari bem falou, só vai atravancar, atrapalhar e aumentar a burocracia da justiça. Esse foi realmente o pior erro do governo Bolsonaro, que até o PSL, note bem, o PSL, antigo partido de Bolsonaro, que era um partido agora sem identidade, que só continuou como partido por causa do fundo partidário, né, porque recolheu as benesses, as granas do fundão partidário, agora está movendo uma ação de inconstitucionalidade, uma ação justa, inclusive, de inconstitucionalidade contra o projeto de juiz de garantias, que fere a autonomia dos próprios juízes, do poder judiciário, que não tem custos para promover esse tipo de coisa. Ou seja, olha só que situação, que imbróglio. O PSL e outros partidos lavajatistas, não necessariamente bolsonaristas, como o Podemos e o Cidadania, se voltam contra um princípio que o governo alavancou, que é o juiz de garantias, que é um princípio impopular, que todo mundo sabe que o juiz de garantias é um bode que foi colocado na sala pelo Congresso e virou bode, e reiterado pelo governo, e se coloca contra o Bolsonaro, tentando afetar a própria popularidade do Bolsonaro. Foi um erro crasso, da qual o Bolsonaro já deve ter se arrependido largamente. Há a possibilidade da justiça, das instâncias superiores, barrarem essa estrovenga, mas há a possibilidade de isso cair nas mãos do Supremo, e há a suspeita de que 6 juízes do Supremo Tribunal Federal já são a favor do juiz de garantia. Imagina quem são esses 6, se não são, coincidentemente, os mesmos que barraram a prisão de segunda instância. Então, Bolsonaro, foi um erro. Arrependa-se. Reze e torça para nunca mais você deixar de ouvir Sérgio Moro, que é a alma máter do seu governo. Olha só, hein? Jorge, palmas. Adrilhos, guerreiro do povo brasileiro. Amém.